A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de quarta-feira, não é? Quarta-feira. Hoje, dia 31. Já passamos o dia 30, né? Hoje é dia 31 de março do ano de 2021. Vamos orar a Deus para iniciarmos os trabalhos da nossa live nesta oportunidade. Amado Deus, nós te bendizemos e te glorificamos porque o Senhor tem estado conosco e tem nos dado vida e saúde para estarmos diante do Senhor e assim realizarmos o nosso ministério, cumprirmos o nosso ministério. E o Senhor é quem tem nos ajudado e tem nos esforçado a fim de que possamos levar a efeito tudo aquilo que da tua parte temos recebido. Portanto, seja com as nossas vidas e nos abençoa a cada um dos nossos amados irmãos que estarão participando conosco dessa live, aqueles que após a sua conclusão estarão assistindo pelos canais onde estarão disponíveis para que seja assistido. Enfim, cada família, ó Deus, que ouvirá aquilo que nós aqui estaremos falando junto com o pastor Ciro Zibordi, sejam abençoados e sejam edificados, porque mais do que nunca tem sido uma realidade em nosso meio aquilo que o Senhor falou por intermédio do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, dizendo que o teu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento, na verdade, tem sido disseminado, tem sido levado, tem sido compartilhado, e aqueles que desejam de fato aprenderem para viverem para o Senhor, assim tem feito, e nós te louvamos por isso. Também eu te exalto pela recuperação da saúde do pastor Jorge Melhorance, que temos colocado já há 3 semanas diante de ti o propósito pela recuperação da sua saúde, e ele já tem saído da situação de perigo, de agravamento, e nós cremos que nos próximos dias ele já receberá alta hospitalar. Nós te adoramos por isso, e por tantos outros que também tiveram da tua parte a bênção da restauração da sua saúde. Os pedidos de oração que nós temos recebido dos nossos irmãos, pastores, dos obreiros que nos conhecem e que também estão de alguma forma conosco envolvidos pela amizade que temos ou ainda pelos trabalhos do CETADB. Senhor, tu conheces a necessidade de cada vida, de cada família, de cada lar, de cada igreja, de cada ministério. Supre suas necessidades e os abençoe em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vou ler aqui um texto bíblico, Mateus capítulo 24. Esse texto é um texto que a gente tem trabalhado nele já há algum tempo. Na verdade, desde o ano passado, quando junto com o pastor Ciro nós começamos a realizarmos as lives, não é? Nós viemos trabalhando nessa questão escatológica. O Ciro Zibordi passou a ensinar, não é? A ensinar a respeito da escatologia e nós estudamos, na verdade, o capítulo 24 e 25 de Mateus, mas eu quero ler aqui só um versículo, apenas um versículo. Pai do Senhor, pastor Ciro, tudo bem? Senhor, pastor X, tá chegando bem meu áudio aí? Tá sim, tá jóia para ouvir. Hoje eu tô sem o fone, que meu fone resolveu pifar, não deu tempo de comprar outro. Amém, mas tá ótimo, tá bom para ouvir. Maravilha. Eu vou ler logo o capítulo 24 de Mateus, versículo 11, que diz assim, ó: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? Muitos, enganarão a muitos que querem ser enganados, né? Os que querem ser enganados, porque a Bíblia tem orientação para tudo, não é? A Bíblia tem ensino para tudo, tem orientação para tudo, e nós, como crentes em Jesus, devemos ter o desejo de conhecer a Deus pela sua palavra. E eu julgo, ainda hoje eu falei com alguém num canal de pastores da nossa convenção aqui do Paraná, que nós devemos seguir o exemplo dos bereanos, né? Os bereanos estavam ouvindo nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo, e ainda assim conferiam nas escrituras para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era exatamente como deveria ser. Então, acho que o exemplo dos bereanos deve ser um exemplo que nós devemos seguir, que nós devemos ter por base para a nossa vida
para que em algum momento a gente não seja enganado pelos ventos, não é? Que sopram, como esse que mais recentemente soprou. De vez por outra tem uns ventos soprando, né? Tem uns cabras que são muito doidos. A verdade é essa, né? Tem gente que é muito doido. E eu acho que mais doido ainda são aqueles que dão crédito para essa gente. Mas vamos lá. A nossa live aqui não é para isso, né? O nosso tema aqui são as perguntas teológicas gerais. E nós temos... Desculpe, nós temos bastante tema. Pastor Ciro, as suas considerações iniciais para que a gente possa iniciar os trabalhos, porque, como disse, é bastante assunto aqui. Não, só corroborando aí com o que o irmão falou, né? Eu me lembrei, inclusive, daquela palavra de Paulo, quando ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Interessante que ele tinha escrito a primeira, e o povo de Tessalônica, os crentes eram pessoas tementes a Deus e tal, tinham sido doutrinados por Paulo, mas estavam ali, lamentavelmente, dando ouvidos, né, para enganadores, falsos profetas, pessoas até que se passavam por Paulo. Por isso que Paulo escreveu a segunda carta, dizendo, olha, não vos movais, né? Não saiam daquilo que vocês aprenderam, porque tem muitos aí que estão, quer por palavra, quer por revelação, por profecia, até por escrevendo, né? Se passando por Paulo, e Paulo teve que escrever a segunda carta para mostrar para os irmãos que eles não estavam passando pelo dia do Senhor, né? Não estavam passando pela tribulação que haveria de vir sobre todo mundo após o arrebatamento daqui, há de vir, né? Sobre todo mundo após o arrebatamento da igreja. Então, hoje, a gente está vendo isso aí também. É camarada dizendo que o presidente da França é o anticristo, é camarada falando não sei o que mais, que tem o anjo da morte, o cavaleiro do cavalo amarelo. Meu irmão, o cavaleiro do cavalo amarelo é para a grande tribulação. Está lá em Apocalipse 6. Né? Então, não tem sentido. Nós temos que julgar a profecia pela palavra. Aí não é questão de falar mal de um ou de outro. Alguém diz, não julgueis. Ora, não julgueis. Jesus falou isso. Só que Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Ele estava falando no sentido calunioso, no sentido da difamação. Agora, julgar no sentido de examinar o que está errado e condenar, Jesus falou, João 7:24, não é? Jesus falou, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Mas como o irmão falou, não é o assunto de hoje. Peço perdão aí, porque a gente estava conversando antes aí Com certeza. pelo WhatsApp, né? Então, só aproveitando aqui para como... Mas ainda, viu, pastor Ciro, ainda que não seja os temas que nós vamos abordar aqui, eu acho que não é demais a gente deixar isso muito, muito bem firmado, fundamentado aos ouvidos dos nossos irmãos, especialmente daqueles que estão conosco e que estão participando dessa live, não é? De que a gente precisa ter conhecimento bíblico para a gente não falar as bobagens que foram ditas e que estão sendo defendidas, não é? Infelizmente, por alguns que se julgam grandes e que têm a coragem de chamar a gente de burro, né? Isso não é questão de incredulidade, e também não é aquela bobagem, irmãos, um termo aí, claro, eu vou repeti-lo, do pessoal ficar falando, tem que ver primeiro se vai cumprir. Não precisa nem precisa nem ver. Porque um dos primeiros critérios para você julgar uma profecia é ver se ela está de acordo com a palavra. Né? Então, você vê que a profecia está totalmente fora da palavra. Né? O camarada pode falar que é espiritual, fala em línguas. Nós somos pentecostais também. Nós temos aqui falado várias vezes sobre as doutrinas e as verdades pentecostais, né? Mas não é essa a questão. Se você entra pelo caminho do erro, não adianta depois querer justificar e tal, e dizer que não é bem assim, que está morrendo muita gente mesmo. O meu pastor, mas a mesma justificativa não prestou. A justificativa ficou pior do que a profecia. Teve um camarada que fez um vídeo, né? Nem precisou refutar, só colocou a própria fala do camarada que profetizou antes e depois. Ele mesmo contesta o que ele falou, né? Então, quer dizer,
E aqui não é questão de falar mal das pessoas, o pessoal fica falando, tá falando mal do pastor. Não, não estamos falando mal de ninguém, não. Estamos contestando a irresponsabilidade que é, né, aterrorizar o povo de Deus, ficar falando coisas que são práticas místicas. Onde já se viu o crente ungir porta, ungir, isso aí isso não é coisa de... Isso não é cristianismo, irmãos. Onde você vê Jesus mandando a gente ungir porta, ungir, isso aí não é coisa isso não é do cristianismo. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho, o Novo Testamento fala de unção. No caso, os enfermos, são os presbíteros da igreja, tal, é um ponto de contato, porque tem pessoa que tem fé para ser curada sem unção e tem pessoa que tem fé com unção. Então, a unção é bíblica, né? A unção com óleo para o doente e tal, chama os presbíteros da igreja. Agora, esse negócio do crente ungir carro, ungir chave de carro, ungir porta, ungir xícara, ungir... Meu amado irmão, isso aí é misticismo. Não tem nada que ver com a fé pentecostal. Para falar bem claramente, não é? Com certeza. Eu fui obrigado, porque tem coisa que a gente não pode deixar passar, né? Eu fui obrigado a fazer uma pesquisa a respeito de unção, né? Então, no Novo Testamento, unção você encontra em Marcos capítulo 6 e versículo 13. Você tem, falando a respeito de unção, quando os apóstolos, diz a Bíblia, ungiam as pessoas para serem curadas. Você encontra a Maria, que ungiu os pés de Jesus, né? Mas aí não foi com a finalidade de receber algo em troca, no caso, a cura, não é o caso. E depois o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Só isso aí. Você não encontra no Novo Testamento nada para amparar o fato de você ungir objetos de qualquer natureza para que seja santificado, enfim. Porque essa prática, ela é no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você vai encontrar... os primeiros que foram ungidos ali foram aqueles que iniciaram o sacerdócio, não é? Arão, seus filhos, a família, a linhagem, não é? Eram ungidos. Depois você vai encontrar os reis sendo ungidos. A Bíblia fala de profetas, né? Da unção dos profetas, mas em nenhum momento mostra que algum profeta tenha de fato sido ungido com óleo. E você vai observar que os utensílios que foram consagrados para o serviço do templo foram ungidos. Ponto. Não tem mais nada disso. Até se você, por exemplo, eu já vi, isso eu estou dizendo agora porque eu já vi pessoas que levaram escritura de casa para a igreja, para o culto, para poder ser ungida. Alguém que levou a sua carteira de trabalho para a igreja para ser ungida num movimento que houve na igreja, e não vou dizer onde é que foi isso também, não é? Para que conseguisse emprego. Eu estou com uma tossinha persistente, sabe? E a gente observa que isso não tem amparo bíblico, não tem, meu Deus, não tem lógica um negócio desse. Não tem nem lógica, nem questão de respaldo bíblico, de amparo bíblico. Agora, quem tem fé, meu irmão, quem tem fé consegue essas coisas todas, inclusive sem precisar ungir nada, né? Essa é a questão. Eu vou aproveitar aqui, porque tem uma turmona aí, viu? Olha aqui, ó. Os irmãos lá do Maranhão, de Pedreiras, do campo da localidade de Pau d'Arco, que são orientados pelo nosso pastor Marconi, é o núcleo do CETAD, núcleo 5035. Deus abençoe os irmãos lá, em nome de Jesus. Os irmãos de Guarapari, no Espírito Santo, que são monitorados pelo pastor Sálvio Silva, também nosso abraço. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos aos campinenses. Campina Grande, na Paraíba, conosco. Ipatinga, Minas Gerais, não deixou passar. Irecê, aleluia. Irecê, na Bahia, os irmãos já estão aí. O Rio Grande do Sul, para Jesus. Os gaúchos também já estão com a gente. Tocantins, o pastor Evandro já está aí com a turma toda. Deus abençoe vocês. Os nossos irmãos lá de Picos, do Piauí. Vamos lá, seguindo com os trabalhos aqui. Olha ali, ó. Jequeri, Minas Gerais. Sanclerlândia, no Goiás. Olha aí que benção. Maravilha de Deus. Pastor Ciro, o que é eleição corporativa? É bíblica? É bíblica. A doutrina da eleição é uma doutrina muito importante, mas que não é tão fácil de explicar. Não é tão fácil. É fácil de entender, digamos assim, no sentido de que você... Claro, Jesus até falou para os seus
discípulos, né? Mais precisamente os seus apóstolos, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas quando a gente entra ali nos meandros para tentar explicar, gera algumas dificuldades, né? Mas nós sabemos que somos eleitos, somos escolhidos por Deus, temos a certeza da salvação, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Eu estou falando tudo isso porque existe também essa dúvida, né? Será que eu fui eleito? Será que eu fui escolhido? Né? Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Agora, o que nós podemos considerar sobre a doutrina da eleição? Para eu falar, para ficar bem clara a minha resposta aqui, procurando ser o mais objetivo possível, sobre a eleição corporativa. Né? Então, a doutrina da... Se entrar alguns barulhos aí, eu peço desculpas, porque eu estou sem fone e meu fone pifou em cima da hora, que não deu tempo de conseguir outro. E às vezes a vizinhança se acende aí também, né? Hã? Às vezes a vizinhança se acende. Aqui tem um problema sério, mas vamos ver se não acontece nenhum problema aí, né? Então, pastor Hércules, resumindo aqui, para procurar ser bem objetivo, dentre as mais de 20 doutrinas gerais constantes do arcabouço da soteriologia, a doutrina da salvação, nós temos a eleição que está ligada à presciência de Deus e também ao livre-arbítrio. Por que está ligada à presciência e ao livre-arbítrio? Porque tem o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Quando a gente estuda soteriologia, a gente estuda soteriologia objetiva e soteriologia subjetiva. Objetiva é a parte que trata do que Deus faz por nós ao nos salvar. E a parte subjetiva é o lado humano, não para gerar a salvação, mas no que tange ao recebimento. Porque nós recebemos a salvação pela fé, pelo arrependimento. E aí toca nesse ponto do livre-arbítrio. Então, a eleição está ligada tanto à presciência de Deus, porque Deus elege segundo a sua presciência, ou seja, o seu conhecimento antecipado de todas as coisas, a presciência que está contida na onisciência de Deus, porque Deus detém todo o conhecimento, inclusive o conhecimento antecipado de todas as coisas. Daí a presciência de Deus. Então, quando nós falamos de eleição para a salvação, nós nos referimos, sobretudo, para resumir, ao ensino bíblico de que sempre a iniciativa no que tange a salvação é do Senhor. Nós somos salvos hoje, não é porque nós somos importantes, porque nós tivemos fé. Claro, nós tivemos fé. Só que, antes de tudo, a iniciativa vem do Senhor. Ele quem nos escolheu. Então, agora, quando a gente estuda sobre a soteriologia, claro que a eleição, do ponto de vista do que nós, pentecostais, da Assembleia de Deus, defendemos, se contrapõe, claro, ao posicionamento calvinista. Nós já falamos aqui várias vezes, irmãos podem procurar em outras lives, quando nós explicamos aqui as diferenças entre os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos que nós esposamos, os pentecostais, que é uma herança de Armínio, de Wesley. Então, são os 5 pontos do arminianismo, por assim dizer, ou os 5 pontos que nós, como pentecostais, esposamos. Um dos pontos é justamente a eleição. No caso dos calvinistas, eles chamam de eleição incondicional. E nós chamamos de eleição condicional. Por quê? Porque os calvinistas defendem aquela eleição de uns para a salvação e, consequentemente, os outros já estão previamente eleitos para a condenação. Nós não cremos dessa maneira. Nós cremos que Deus não elege dessa maneira arbitrariamente, antes da fundação do mundo, uns para a perdição, outros para a salvação. Ou seja, ao fim e ao cabo não adianta nada, né? Você pregar o evangelho, eles dizem que tem isso aí, é uma distorção, mas na verdade, na prática, não adianta você pregar o evangelho, não adianta você querer que a pessoa conheça a palavra, porque depende, sobretudo, de eleição. Não é? E isso aí, claro, nós já tivemos aqui alguns vídeos sobre a eleição. Agora chegamos
aqui no ponto que eu queria chegar. A doutrina da eleição, conforme nós defendemos, ela abrange duas modalidades que, na verdade, não são contraditórias, elas se complementam, elas se completam, que é a eleição coletiva, não é? Ou corporativa, como consta da pergunta, e a eleição individual. Nós vemos a eleição corporativa, por exemplo, no que tange Israel. Israel como povo de Deus. Deus escolheu o povo de Israel. É uma eleição corporativa, como está lá em Isaías capítulo 45, versículo 4, Isaías capítulo 41, versículos 8 e 9. Então a eleição de Israel é uma eleição corporativa. Da mesma forma, a eleição da igreja. A igreja foi eleita coletivamente, uma corporação, corporativamente, né? Só que tem também eleição individual, como a de Abraão, por exemplo. A Bíblia menciona claramente que Abraão foi eleito. E a eleição de cada crente, porque cada crente foi também eleito, né? Então, essa eleição individual, a Bíblia diz que ela é segundo a presciência de Deus. Isso que é difícil de entender, mas está na Bíblia, a doutrina nós aceitamos. Pela qual nós entendemos que ele elegeu de antemão os que receberiam a salvação pela fé. Isto é, aqueles que responderiam livremente, de maneira positiva, à graciosa oferta de salvação. Então, Deus, sabendo antecipadamente, como diz Pedro, como diz Paulo também em Efésios, né? Deus então elegeu. Mas nós não defendemos, né? Não devemos, claro, confundir isso com a predestinação propriamente dita, que seria a determinação ou decreto de Deus para salvar por intermédio de Cristo a todos que livremente respondem à oferta divina da graça, não é? Então veja, na eleição presciente de Deus, Deus decidiu salvar aqueles que aceitarem seu Filho e a salvação oferecida. E na predestinação ele determinou eficazmente cumprir esse propósito. Mas, falando agora da eleição corporativa, ela não se contrapõe à eleição individual. Por quê? Porque esses dois lados, esses são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda. E mostram que a salvação de todos está condicionada ao plano divino, mediante o qual fomos eleitos em Cristo para pertencer ao seu povo. Ou seja, o Senhor não predestinou indivíduos para a salvação, e sim elegeu a igreja, a universal assembleia, como diz a Bíblia, né? A universal assembleia dos santos. Em resumo, nessa gloriosa salvação, ou melhor, nossa gloriosa salvação, provém inteiramente da graça de Deus, mas declarar esse fato não exige que diminuamos nossa responsabilidade quando confrontados pelo Evangelho. Então, Deus tem um plano. Nesse plano, Deus elegeu a sua igreja. Nós usamos sempre aquela ilustração do navio, né? Que muitos até riem dessa ilustração, mas ela é clara. Ela é clara. É como se a igreja do Senhor fosse esse grande navio, né? Que vai chegar no destino, vai chegar no porto. Claro que aqueles que quiserem pular desse navio e pegar outras embarcações, eles têm liberdade. Deus respeita a livre escolha. Deus nos dotou de livre-arbítrio. Então essas pessoas, aqueles que se desviam do Evangelho, mas o navio vai chegar no destino. Ou seja, a igreja está eleita corporativamente, coletivamente. E Deus ele também elege individualmente. É difícil de entender, né? Porque muita gente tem uma mentalidade assim da questão da eleição arbitrária, mas não é isso. Deus respeita as escolhas, né? Deus não força, Deus não criou autômatos, Deus criou seres livres. Então esses seres livres eles escolhem, né? E isso aí tem a ver, portanto, com o livre-arbítrio. Não sei se ficou claro. É difícil responder uma questão sobre uma questão como essa sem você fazer toda, outras, porque, fazer de fato. Porque veja bem, quando eu falei dos 5 pontos, é que esses 5 pontos eles estão amarrados, né? Eles na verdade têm uma amarração lógica. Para você entender a eleição, você tem que entender outros pontos. Mas
Para quem tiver dúvida, a gente teve aqui já outras lives tratando dessas questões, falando da eleição, e talvez seja uma sugestão aqui, pastor Alex. Nós possamos fazer uma live só para tratar disso. A gente fazer uma live só para tratar dos 5 pontos, né? Os 5 pontos que nós exposamos, confrontando-os com os 5 pontos do calvinismo, para ficar bem claro o que o que são esses 5 pontos, né? Que são vamos fazer essa programação. Vamos fazer essa programação, a gente anuncia para os irmãos e vamos fazer um trabalho de forma que fique assim mais bem esclarecido para os irmãos, mas aqui eu penso que ficou fácil para os irmãos entenderem a pergunta feita pelo irmão a respeito o que é a eleição corporativa. A proposta que o pastor Ciro está nos fazendo, na verdade, é ampliar esse entendimento para que fique mais claro para todos, não é? Essa questão. Quando a gente fala a respeito de eleição, a primeira coisa que já se sobressai é justamente a questão da predestinação, né, que é algo que nós, no movimento pentecostal, não aceitamos, porque não é a maneira como nós entendemos a salvação. A salvação, segundo a nossa compreensão, é decisão da pessoa de querer ser salvo ou não, né? É livre-arbítrio, não é imposição. Meu pastor, olha, a turma que está lá no Barro, no Ceará, está com a gente aqui, Penha, só não identificou de que estado que é. Se é Penha em Santa Catarina ou se é outra parte, ficou sem identificação. São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, Parauapebas, no Pará. Aqui no Rio também tem Penha. Tem Penha, tem. Então, aí Caxingó, no Piauí, São José do Ribamar, no Maranhão, Cruzeiro do Sul, no Acre, Monte Alegre, em Minas Gerais, Viçosa, no Rio Grande do Norte, Jandira, São Paulo, Petrolina, Pernambuco e São Luís do Maranhão. Ali, ó, Santa Luzia do Maranhão. Deus abençoe os irmãos e vamos lá. Qual a posição da Assembleia de Deus quanto à teoria da transmissão de pecado? Então, transmissão do pecado tem a ver, claro, com o pecado original. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado passou a todos os seres humanos. Como a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, há várias teorias e há aquilo que realmente a palavra de Deus ensina, que, modéstia à parte, é o que nós esposamos, né? Segundo a graça do Senhor. Então, quais são essas várias teorias? São muitas. Só para citar algumas, tem a teoria da transmissão natural, né, ou genética, aquela que se baseia na hereditariedade, né? Isso aí é até utilizado para base da famigerada maldição hereditária, mas a Bíblia é clara ao dizer, né, a alma que pecar, essa morrerá. Então, não é por hereditariedade, né? Jesus até curou um cego de nascença, e perguntaram, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Jesus falou, nem ele nem seus pais, é para que se manifeste a glória de Deus. Então, a palavra de Deus não apoia esse tipo de teoria da transmissão natural ou genética. Também tem o realismo, que é aquela teoria que diz que o tecido da alma de todas as pessoas estava real e pessoalmente em Adão, quando ele pecou. Ou seja, como se tivesse um pedacinho de cada pessoa em Adão. De maneira que, quando ele pecou, eu pequei, o irmão pecou, todos pecaram junto, porque nós estávamos lá de alguma forma. Essa é uma teoria também que não está de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia deixa claro que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, individualizou em Adão. Ele que é o responsável, né? Ele que pecou de fato. Ele juntamente com Eva, claro, né? Adão e Eva pecaram. Maravilha. Aí tem outras teorias, federalismo, etc. Mas, para resumir aqui, que eu já me estendi na primeira resposta, o que a Bíblia realmente diz? A Bíblia fala de 2 aspectos, a solidariedade e a corrupção. Solidariedade em que sentido? Todos os seres humanos, não é que eles estavam ali, junto com Adão, né, como diz o realismo, mas todos os seres humanos ficaram vinculados, como numa única entidade ao primeiro homem. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram por quê? Porque Deus soberano, quando ele colocou o primeiro casal à prova, ali quando eles pecaram, Deus, que é soberano, ele poderia, claro, se ele quisesse, ter posto um fim a tudo e dissesse, olha,
já que o homem fracassou, o projeto homem, vamos dizer assim, está finalizado aqui, acabou, a raça humana não existe mais. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o que diz lá Romanos capítulo 11, versículo 32? A Bíblia diz que Deus nivelou a todos. Acho que seria bom até ler esse versículo, pastor Arthur, por gentileza. Agora. Romanos capítulo 11, versículo 32. E aí não poderia ler também, acho que na sequência, Gálatas 3 e 22. 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, Deus encerrou, ou seja, olha como Deus nivelou a raça humana, não para condená-la, mas para salvá-la. Olha aí, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos, ou seja, o primeiro todos está ligado ao segundo todos. Porque isso é bom explicar, antes do irmão ler aí, porque muita gente diz que o todos, quando aparece todos, nem sempre é todos, são os eleitos. Mas olha como esse versículo, ele por si só, ele é autoexplicativo. Porque se o primeiro todos é todos, o segundo todos tem que ser todos também. O segundo todos não pode ser alguns. Agora, quem que Deus encerrou debaixo da desobediência? Foram só alguns? Não, foram todos. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Aí vem a segunda parte. Para com todos usar de misericórdia. Ou seja, Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus estabeleceu que a partir daquele momento, toda a humanidade, claro, estaria contaminada, né, com a natureza adâmica. Todo ser humano já tem o germe do pecado. Ele já nasce pecador. Até aquela criancinha, você olha para ela, é um anjinho. Não tem maldade, claro, mas já tem o germe do pecado. Já nasce em pecado. Claro, não estamos dizendo que já está condenada, porque se vier a morrer na fase aí nessa fase em que as suas faculdades mentais ainda não estão plenamente desenvolvidas, é claro que será alcançada, né, pela graça preveniente, aquela graça que vem antes do Senhor. Mas Gálatas 3 e 22, por gentileza, pastor Everton. Agora, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, aí está, aqueles que creem, né? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus também quer que todos sejam salvos. Mas para ser salvo, é preciso crer e se arrepender. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca, né, se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, dois aspectos importantes. A solidariedade, todos os seres humanos ficaram vinculados, né, como numa única entidade ao primeiro homem, quando ele pecou, todos pecaram. E o segundo ponto importante, a corrupção. Porque nada do que as pessoas façam ou vierem a fazer será suficiente para torná-las merecedoras da salvação. É o chamado ponto, aí, um dos pontos dessa doutrina, daqueles 5 pontos que eu mencionei, é justamente a depravação total, né? Todos pecaram, todos foram corrompidos, né? Todos sofreram os efeitos deletérios do pecado quando Adão pecou. Mas então, é nesse sentido que a Assembleia de Deus defende a doutrina da transmissão do pecado, né? O pecado original que passou todos os homens, segundo a Bíblia é clara, não é questão de mera teoria, mas é doutrina bíblica. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maravilha, dessa forma aí, olha só. Está aqui conosco a turma de Maceió, Alagoas, Bagé, no Rio Grande do Sul, Itapevi, São Paulo. Olha que passou uma quantidade que eu não tive conta, não dei conta de anotar. Monteiro, na Paraíba, núcleo recentemente reaberto, não é? Fortaleza, no Ceará, Centro Novo, no Maranhão, Nossa Senhora da Glória, no Sergipe. Penha é no Rio de Janeiro, viu? O irmão já entrou ali e já confirmou. Penha no Rio de Janeiro. E tem em São Paulo também.
Tem também. O Alisson está E com no a gente Espírito aí. O Santo Alisson é também. funcionário, né? O Alisson é funcionário do CETADV, está com a gente. O José Vitor Celari é de Guaíra, no Paraná. Paz do Senhor Itapajé, no Ceará. Sejam bem-vindos. Ó, Também gente os boa. irmãos de São Pedro do Beira-Rio, no Maranhão. Jacareí, São Paulo. Curitiba, o Coriolano chegou ali. Disse, ó, cheguei. Atrasado e cheguei. Paz do Senhor, Deus Maravilha. abençoe. Pastor Pablo de Caraguatatuba. Deus abençoe vocês todos. Para nós é uma satisfação tê-los conosco. Vão clicando aí no aviãozinho, no coraçãozinho, vão E, impulsionando a live. e vamos adiante. Para a live. Carrasco Bonito no Tocantins. Olha aí. O Guilherme, seja bem-vindo. Deus abençoe, não é? Pastor Ciro, o que seria batismo com fogo? Então, essa pergunta a gente já respondeu várias vezes. É uma oportunidade aqui para responder de novo e tentar fazer um resumo. Porque está ficando bom isso aí, porque cada vez que eu respondo, eu acrescento um ponto, né? Daqui a pouco a gente faz um livro só sobre isso aí. Muito bem. Então, o que é o batismo com fogo? Nosso irmão está se referindo, claro, ao que João Batista falou lá em Mateus 3:11 e também Lucas 3:16. Tanto Mateus quanto Lucas registram aquelas palavras de João Batista, quando ele disse, eu vos batizo com água, quando ele estava batizando as pessoas, né? Ele disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é maior do que eu, e eu não sou digno de abaixando, de desatar as correias da sua sandália, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falando já do que aconteceria no dia de Pentecostes, quando Jesus, observe, o batizador é Jesus, ele é o agente do batismo no ou com o Espírito Santo. Pois bem, existem 3 posições com respeito a esse batismo com fogo, né? Porque João falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ou no batismo, no Espírito Santo e fogo, porque, aliás, a preposição no grego, trazendo para a língua portuguesa, é e, ou seja, tem uma ligação, é como se fosse batismo no Espírito Santo e fogo, não é? Então, utilizando somente o termo isoladamente, você não tem aí apoio para dizer que são 2 batismos. Mas deixa eu citar as 3 posições, rapidamente. A primeira posição é de que João estaria falando de salvação e de condenação. Porque os nossos irmãos calvinistas, que eu já citei aqui, eles não creem no batismo do Espírito Santo como uma bênção subsequente. Para eles, o batismo do Espírito Santo é a salvação, é a conversão. Então, ali, João Batista estaria dizendo o seguinte, olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo, ou, aí eles interpretam como se fosse ou, mas João não falou ou. Ou seja, se vocês não quiserem o batismo no Espírito Santo, que é um batismo de salvação, vocês vão ter o batismo de juízo, o batismo no fogo, o inferno. Vocês vão ser lançados no inferno, vocês vão ser julgados e lançados no inferno. Então, ou vocês aceitam o batismo de salvação que Jesus vai trazer, ou vocês vão receber outro batismo. Ou é salvação ou é condenação. Então, essa é uma posição. A posição da maioria dos nossos irmãos calvinistas, eles creem dessa forma. Uma outra posição diz que João estaria falando, agora já tem pentecostal que defende essa posição também. É um grupo minoritário, mas alguns pentecostais defendem que João estava falando do revestimento de poder e da condenação, porque no mesmo contexto, João fala do fogo no sentido de juízo. Então, quando você lê Mateus ali, os versículos, a perícope, né? Ou seja, o conjunto da frase, você vê que João Batista estava falando de juízo também, de fogo de juízo. Então, faz todo sentido, né, para essa posição, atrelar o batismo com o fogo, nesse caso, ao juízo. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, como se João Batista estivesse dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Aí também eles acabam forçando aí. Ou com fogo, 2 batismos. Só que, repito, no grego a preposição não indica uma coisa ou outra. É e, como se fosse um termo só. Então vem a terceira posição, que é a que eu vou defender mais uma vez.
Qual é a terceira posição que nós defendemos? A maioria dos pentecostais defende assim: João estaria falando de um único batismo, com o Espírito Santo e fogo. E aí, quais são os pontos que nos favorecem para nós defendermos essa posição? Resumidamente, primeiro, João Batista realmente falou de fogo de juízo, no contexto. Se você fizer uma análise só do contexto imediato, dá a impressão que ele estava falando ali de batismo de fogo no sentido de juízo. Mas você tem que levar em consideração outros aspectos do contexto. Quando você fala de contexto, não é só o contexto imediato. Tem o contexto remoto, tem o contexto referencial, tem a analogia geral da Bíblia. Tudo isso você tem que levar em conta quando você faz uma exegese. Então, se você fizer uma exegese considerando todos os tipos de contexto, você vai entender também que os profetas, e João era um profeta vivendo no Novo Testamento, mas foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. João, assim como Isaías, por exemplo, se você ler o capítulo 61 de Isaías, ou se você ler o capítulo 9 de Zacarias, você vai ver que era comum eles entremearem bênçãos e juízos. Eles estavam falando de bênção, daqui a pouco falar de juízo, volta a falar de bênção, fala de juízo de novo, bênção, juízo, tudo entremeado. Não é? A gente poderia até ler, pastor Alex, só para dar um exemplo, Isaías 61, a partir do versículo 1, só alguns versículos, acho que o 1, o 2 seria o suficiente, para você ver como Isaías ele entremeou bênçãos e juízos, assim com muita naturalidade. Porque eles também não entendiam que Jesus viria a primeira vez para sofrer, morrer, para depois voltar para o Pai e ocorreria uma segunda vinda para ele completar a obra. Os profetas viam a vinda de Jesus como se fosse uma coisa só, como se ele fosse resolver tudo na primeira vinda. Mas veja, ele veio a primeira vez e virá a segunda vez, como diz lá em Hebreus 9, 28. Os profetas não entendiam isso. Veja o privilégio que nós temos hoje de entender isso. Mas o que diz aí, pastor Hermes? Por gentileza, Isaías 61, 1 e 2, acredito que é o suficiente. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha que interessante. Acho que até aí tá bom. Ele fala de ano aceitável, depois fala de dia da vingança, depois fala de consolar os tristes. Ele vai entremeando, coisa positiva e coisa negativa. E interessante que Jesus, quando leu essa mesma passagem, está lá em Lucas capítulo 4, Jesus parou no ano aceitável e disse, hoje essa escritura se cumpriu. Ele não cita o dia da vingança de Deus. Por quê? Isaías profetizou como se fosse tudo uma coisa só. E Jesus interpretou, já claro, mostrando que isso prevaleceria nos tempos neotestamentários. Agora, João Batista não tinha esse discernimento. Ele profetizou como um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Então, o primeiro ponto a ser considerado era comum os profetas entremearem bênção e juízo. Segundo ponto, esse é muito importante, que eu não falei das outras vezes, eu citei, mas não dei detalhamento, eu queria só ser um pouco mais detalhista, vou citar só esse ponto do significado do batismo. Batismo na Bíblia sempre indica uma transição. A pessoa que é batizada, por exemplo, vamos pensar no batismo em águas. Se você ler Romanos 6, o que diz lá? Que a pessoa ela é sepultada, né? É um símbolo, né? Simbolicamente ela é sepultada, porque ela morreu para o pecado, então ela é sepultada nas águas do batismo, e quando ela sai das águas, é como se ela estivesse ressurgindo ou ressuscitando para uma nova vida. Isso é o simbolismo do batismo. Porque a pessoa, ao ser salva, ela morre para o pecado, ela é sepultada e passa a ter uma nova vida. Ou seja, o batismo é uma transição. A pessoa mergulha e sai, mergulha e sai. Se você olhar para todos os batismos, ou todas as vezes que a palavra de Deus usa o termo batismo, até fazendo uma aplicação, você vai ver que é sempre uma transição.
O Novo Testamento, por exemplo, Pedro fala de Noé, que foi batizado nas águas do dilúvio. Agora, Noé passou com a sua família, passou pelas águas do dilúvio, ou seja, ele foi batizado nas águas do dilúvio, Pedro diz, mas ele saiu do outro lado para uma nova vida. A Bíblia fala também, Paulo falou que Israel, o povo de Israel, passou pelas águas do Mar Vermelho e foi batizado. Veja que os egípcios não foram batizados no Mar Vermelho, eles foram afundados, foram afogados, porque eles ficaram lá. Eles entraram e ficaram. O povo de Israel não, o povo de Israel foi batizado porque o povo de Israel entrou na água e saiu do outro lado para uma nova vida. Jesus também falou no sentido espiritual, dizendo, olha, fazendo uma aplicação, vocês não podem passar pelo mesmo batismo que eu vou passar, falando do seu sofrimento, porque ele sofreria, morreria na cruz, mas ressuscitaria. Veja, o batismo, mais uma vez, é apresentado como uma transição. Então veja que o batismo com fogo não tem sentido, analisando toda essa analogia da Bíblia. Não tem sentido você defender um batismo de juízo, porque quem vai ser lançado no fogo vai ficar lá. Não é uma transição, não é como se fosse um purgatório, que o camarada vai para lá e depois sai para uma nova vida. Não. Quem é lançado no fogo, quem é mergulhado no fogo, por assim dizer, vai ficar lá. Então não fala de transição. Então não tem sentido você defender batismo com fogo como se fosse uma opção de batismo, porque não existe esse tipo de batismo no Novo Testamento. Então, em resumo, para eu não me estender mais aqui, o termo no grego é claro, é um termo só. Batismo no Espírito Santo e fogo. O fogo, claro, ilustrando a ação do Espírito Santo. A ação, claro, purificadora a partir do fruto do Espírito, mas ligado ao batismo do Espírito Santo é um batismo de poder, porque fogo também fala de poder, fala de iluminação da parte do Espírito, fala de aquecimento, né? Porque o fogo, na verdade, ele é o resultado de elementos inflamáveis, né, que produzem luz e calor. Então, isso fala do poder do Espírito Santo. Aliás, como aconteceu no dia de Pentecostes, línguas repartidas como que de fogo repousaram sobre cada um deles. Então, quando João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, na verdade, é no Espírito Santo e fogo. E note que ele disse isso para as pessoas que estavam sendo batizadas. Então, não tem sentido nenhum dizer para as pessoas que estavam sendo batizadas, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não, no sentido fogo de juízo. Ele quis dizer o seguinte, olha, vocês que estão crendo na palavra, estão se arrependendo, eu tenho uma promessa para vocês da parte de Deus. Tem uma segunda bênção, que é um revestimento de poder. Explicando, claro, né? Agora que a gente já conhece a doutrina. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem alguém após mim que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ou seja, ele vai revestir vocês de poder. Porque eles já eram. E aí está a lição, né? Que corrobora tudo isso aí que a gente está falando. Eu vou colocar ela aqui, ó. Entender, né? Aqui, ó. Dons espirituais e ministeriais é o tema das revistas de Escola Bíblica Dominical desse trimestre que se inicia no domingo, não é? E olha que os assuntos são importantes, não é, para nós que estamos vinculados ao movimento pentecostal e especialmente à Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do mundo, né? Então nós devemos estar apercebidos e estarmos também frequentando, porque inclusive essa questão também vai ser abordada numa das lições aqui do curso. Campo Limpo de Goiás, pastor. A turma lá está com a gente. Muitos insistem nesse ponto, mas é que as pessoas têm que entender que não faz sentido um batismo com fogo, como se fosse de juízo naquele contexto ali, né? Da promessa do batismo no Espírito Santo. Desculpa. Não, tá ótimo. É isso aí. A questão é essa aí mesmo. E aí, complemento de forma a esclarecer ainda mais, conforme vários irmãos já testificaram aí, não é? Pois bem, pastor Nelson de Itaboraí, Deus abençoe. Esse é dos nossos, né? Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, João Pessoa, na Paraíba, Matões, no Maranhão. Esse aqui é o José Júnior.
Ah, é o José Goiânia, em Júnior. Goiás. Cruzeiro do Sul, no Acre. Ramos, no Rio de Janeiro. E Jandira, em São Paulo. Deus abençoe Ramos, vocês. onde tinha aquela, não sei, parece que agora está meio. Acho que está interditado, né? O O famoso piscinão piscinão? de Ramos, né? É, o piscinão de Ramos, é isso aí. Mas amém. Deus abençoe os irmãos. São muito bem-vindos para estarem conosco. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ó, curso de perguntas escatológicas. Material escrito pelo pastor Ciro Sanches e Borde. Ao final da live, você vai acessar o nosso site, que um dos nossos funcionários vão colocar para você ali, ó. www.cetadib.com.br. E você vai adquirir este material que tem a ênfase na escatologia. Não é? O seu conteúdo são 250 páginas, onde o pastor Ciro responde de forma didática e objetiva a 101 perguntas ligadas ao tema da escatologia, e você não pode perder a oportunidade de ter uma especialização nessa temática. Eu verifiquei aqui algumas perguntas que os irmãos acabaram de fazer, inclusive, são perguntas que estão contempladas, né? Contempladas neste módulo. Os piauienses estão com a gente, Barbalha, no Ceará. Falei hoje ainda com o irmão Moacir. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos prosseguir aqui, meu pastor. Gostaria que me explicasse sobre a corrente do aniquilacionismo, com base em que os que defendem esta corrente acreditam que até o diabo será perdoado. Ele juntou tudo aí, aniquilacionismo e também o universalismo, né? Levado às últimas consequências, que diz que até o diabo será salvo. Agora, falando do aniquilacionismo, é importante observar que é uma doutrina monista, né? Monista em que sentido? Ela defende que o corpo, a alma, na verdade, são uma coisa só, não é? Diferentemente do que a Bíblia diz, porque a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara ao dizer todo o vosso espírito e alma e corpo, ou seja, o ser humano ele é tripartido, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Alguém dirá, não, mas tem essa discussão tricotomista e tal, dicotomista. Na Bíblia não tem discussão. O ser humano ele é tripartido, espírito, alma e corpo. E lá em 2 Coríntios, Paulo apresenta o ser humano como bipartido, quando ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Só que quando ele fala do homem interior, é evidente, pela analogia geral da Bíblia, que ele está se referindo às partes espírito e alma que são diferentes. Estão intimamente unidas, mas são diferentes. Não há como questionar isso que está na Bíblia. A palavra de Deus diz lá, Hebreus 4:12, que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Isaías também falou, com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito madrugarei a buscar-te. Maria também falou, minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ações diferentes, porém simultâneas, concomitantes, porque são duas partes diferentes. Espírito e alma estão ligados, não se separam, mas são diferentes e têm definições, não há tempo de nós definirmos. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o aniquilacionismo é aquela ideia defendida principalmente pelos adventistas do sétimo dia, de que Deus vai aniquilar os pecadores após o juízo final. Não haverá condenação eterna, haverá aniquilamento. A condenação será o próprio aniquilamento. Né? Não é a ideia materialista de que morreu, acabou. Tem gente que confunde também. Pensa que aniquilacionismo é mesmo que a ideia material. Não. Materialismo que diz morreu, acabou. Mas não é o caso do aniquilacionismo. O aniquilacionismo diz que morreu. Na verdade, eles defendem a doutrina do sono da alma, porque, na verdade, alma e corpo é uma coisa só. Né? A alma não é aquilo que vivifica o corpo. A alma, na verdade, faz parte do corpo. Né? Então, quando a pessoa morre, o corpo fica ali na sepultura, a alma, consequentemente, né? Está dormindo junto com o corpo. Ou seja, a pessoa está sem consciência. Isso contraria a palavra de Deus também, porque a Bíblia menciona lá na história de Rico e Lázaro que o rico estava consciente, porque até falou
com Abraão, pai Abraão, manda Lázaro, e alguém até diz que não, mas aí tem uma questão interessante, porque só o rico estava consciente do que ele falou, Lázaro não fala nada, só que a pessoa tem que ler a Bíblia com atenção, porque diz que Lázaro era consolado. Ora, só pode ser consolado quem está consciente. Como que eu vou consolar alguém que está inconsciente? Se ele era consolado, é porque ele estava consciente, não é? Ele estava sendo consolado, então ele estava também consciente. E Apocalipse 6, 9 também é claro, né? Quando fala ali que as almas dos mártires do período tribulacional vão estar também conscientes, clamando a Deus, porque a alma não morre, né? Agora, quem defende o aniquilacionismo defende também a mortalidade da alma. Eles são chamados de mortalistas. Nós somos chamados de imortalistas, porque a Bíblia defende isso claramente. Então, o aniquilacionismo é uma doutrina monística, né? Ou monista, porque ela crê que o ser humano é um só, não é espírito, alma e corpo. Tem vários pontos aqui que a gente poderia considerar, mas o irmão cita também, não é? Na pergunta aí, ele acaba falando também, ele acaba unindo o aniquilacionismo ao universalismo, dizendo que Deus vai conceder o perdão até ao diabo, né? Claro, o universalismo, levado às últimas consequências, defende mesmo que o diabo, até o diabo será perdoado por Deus, né? Mas a Bíblia é clara ao dizer, Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque larga a porta, larga a porta que conduz à perdição e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida e são poucos que a encontram. Então, não tem nada de aniquilacionismo, porque a Bíblia diz claramente que o fogo é eterno, né? Jesus falou da condenação eterna, então não tem nada de aniquilacionismo, é condenação mesmo, tem vida eterna e tem condenação eterna. E o diabo, e também todos aqueles que não quiserem aceitar a salvação em Deus, irão, lamentavelmente, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Maravilha, tá ótimo. É dessa forma aí mesmo. Uma outra questão, pastor, que tem aqui é assim, o que Jesus quis fazer quando assoprou nos seus discípulos? É o texto de João, capítulo, se não estou muito 20, errado, é o né? 21, 20 ou 21, né? É 20. 20? É 20, 19 a 23. Isso aí, isso mesmo. Se o irmão quiser ler, fica à vontade. Vamos lá, o 21. Ainda. Eu vou ler o 21. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Então, muito bem. Isso aí muitos chamam do Pentecostes joanino, né? Tenta fazer uma ligação de João com o que está lá em Atos, capítulo 2. Mas o que acontece? No Evangelho de João, a gente vê Jesus prometendo o quê? Que ele iria para o Pai e ele enviaria o outro Paráclito, porque Jesus já é o Paráclito. Paráclito, ou seja, o Consolador. Eu estou usando o termo Paráclito porque ele é mais amplo. Claro que na língua portuguesa e também em outros idiomas, os tradutores tiveram que escolher um termo que fosse mais conhecido. Então, na língua portuguesa, utiliza-se consolador, mas se você for para o inglês, tem versões que dizem confortador, tem outras que dizem advogado. Por que os tradutores não entram num consenso? Porque o termo no grego é paráclitos. Paráclitos tem a ver com a ação multifacetada do Espírito Santo, né? Ou seja, paráclito, existe essa palavra na língua portuguesa, ela não é muito usual, mas é o termo, na verdade, o título que melhor descreve, numa única só palavra, a ação do Espírito Santo, a sua obra multifacetada. Então, ele é o paráclito. Jesus, quando estava na Terra, ele já era paráclito, né? Porque ele também é consolador, ele também é conselheiro, como diz lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele é o ajudador. Então, enquanto ele estava com seus discípulos, ele era o consolador dos seus discípulos, ele era o confortador, ele era o advogado, ele era o amigo. Então ele prometeu, olha, quando eu for, eu enviarei o outro Paráclito.
que vai ficar no meu lugar, nesse sentido. Ele vai estar presente, ele estará convosco e estará em vós, como diz lá em João capítulo 14, versículo 17. E aí Jesus, após ressuscitar, ele sopra sobre os seus apóstolos, não é? E isso tem a ver, claro, com a formação da igreja. Agora, é importante aqui a gente fazer uma explicação, porque eu comparo isso que aconteceu, esse sopro de Jesus sobre os seus discípulos, com o sopro lá em Gênesis 2:7, quando Deus formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E comparo também com Ezequiel, que aliás, Ezequiel 37, porque o termo ali para soprar, na Septuaginta, né, Septuaginta ou Septuaginta, que seria a pronúncia correta, a Septuaginta é, claro, a versão do Antigo Testamento em grego. Então, o mesmo termo que aparece em grego aqui em João 20, para soprar, aparece em Ezequiel 37, 8 e 9 e também em Gênesis 2 e 7. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como na criação do universo e na criação do próprio ser humano, 3 etapas ocorreram: a criação propriamente dita, a formação e a feitura ou o acabamento, isso para o universo e também para o ser humano. Porque lá em Isaías capítulo 43, versículo 7, a Bíblia é clara ao dizer que Deus nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória. Da mesma forma, a igreja. Quando você olha para a igreja, você vê que Jesus criou, formou e deu acabamento. Ele fez a igreja, não é? Porque existe uma grande questão que as pessoas ficam falando, quando que a igreja começou? Quando a gente entra em escatologia, tem muita essa discussão, porque muita gente diz, não, quando Jesus falou do sermão profético, não tinha igreja. Não tem sentido Jesus falar do sermão profético, falar da igreja. Ali é tudo para Israel. Só que se o sermão profético é para Israel, então o sermão do monte, Mateus 5 a 7, João 14, 15, 16 também é para Israel, porque, segundo essa teoria, a igreja só começou no dia de Pentecostes. É aí que está o detalhe. A igreja no dia de Pentecostes ela foi inaugurada, porque ali foi o acabamento da obra. Porque a obra de Jesus contempla criação propriamente dita, formação e feitura. Quem está acompanhando o raciocínio já está imaginando onde eu quero chegar. Jesus criou a igreja, Jesus iniciou a igreja quando ele começou a escolher os seus discípulos. Ali teve início. Ali a criação propriamente dita. Ele criou, ele foi criando, foi ensinando, foi doutrinando, foi treinando, né? A criação. Depois, quando ele ressuscitou, completando a obra, né? Porque ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. A obra estava completa. Claro, ele seria ainda assunto aos céus. Mas ao ressuscitar, ele ressuscitou para a nossa justificação, chegou o momento, então, de formar. Né? Formar é dar forma ao que estava previamente criado. Quando a gente fala de criação, é a criação imediata, criação a partir do nada, né? Como é chamado quando a gente estuda sobre a criação. E a formação é a criação imediata, já não é a partir do nada, já existe uma criação inicial e Deus dá forma àquilo que estava criado. Foi exatamente na formação que Deus soprou nas narinas. A gente poderia ler esse versículo, já caminhando aqui para a conclusão. Com certeza. Gênesis 2, versículo 7. Olha como foi na formação que Deus soprou nas narinas do ser humano. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha que interessante. Jesus também soprou, né? E disse, recebeu o Espírito Santo. Em outras palavras, ali resumindo, Jesus criou a igreja, porque ele é o fundamento da igreja, né? Então ele que criou, ele que iniciou a igreja. Após ressuscitar, ele formou a igreja, claro que ela já existia, mas ele deu forma e ali soprou sobre ela, que isso fala da vida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele passaria a habitar com a igreja. Jesus falou, ele estará convosco, estará em vós.
que Jesus subiria para o Pai e o Espírito Santo ficaria com eles. Só que quando Jesus disse que ele estaria convosco e em vós, ele falou da obra multifacetada do Espírito Santo. Quando ele soprou, ele quis dizer, olha, o Espírito Santo já está convosco, já está em vós, já está agindo na vida de vocês, só que vocês têm que ficar em Jerusalém para receber o quê? Uma outra capacitação da parte do Espírito, que é o revestimento de poder, que a obra do Espírito, ela é, na verdade, multifacetada. Então, Jesus concluiu a obra, ou seja, o acabamento da obra, porque, como eu falei, é criação, formação e feitura. É como um prédio, por exemplo, a criação, vamos pensar em Brasília, quando o arquiteto Niemeyer projetou Brasília. Ele criou, ele fez ali a projeção, o projeto, o desenho, deu para a equipe de engenheiros que deram formação àquilo que havia sido criado previamente. E aí depois veio o acabamento, né? Às vezes o acabamento é até mais caro do que levantar o prédio em si, né? Então, o acabamento, é a feitura, é a parte final. Então, o acabamento dessa obra ocorreu no dia de Pentecostes. Jesus concluiu a obra, ele próprio, como agente, ele batizou ali aqueles quase 120 irmãos no dia de Pentecostes com o Espírito Santo. Então, eu vejo aí esse soprar como Jesus disse, olha, o Espírito Santo está convosco, ele é a vida da igreja. Né? Então, é na formação. Né? Ou seja, muitos dizem que a igreja começou ali. Eu penso que ela já tinha começado, ele ali confirma, né, a igreja ali, através do Espírito Santo estaria com ela, e depois vem a parte da conclusão da obra que aconteceu no dia de Pentecostes, com o derramamento, né, do Espírito de maneira poderosa, o batismo do Espírito, que é a porta, né, para que os dons do Espírito se manifestem, pastor Alex, manifestem. Maravilha, maravilha. Eu vou só fazer aqui, pastor, uma divulgação. Esse aqui é o módulo Teologia Sistemática 1. O assunto desse livro é Bibliologia. Este é um dos módulos do nosso curso teológico. Você vai acessar o site que está aí fixado na tela e você vai solicitar as informações para o pessoal da nossa Secretaria de Atendimento para que você esteja cursando teologia através do CETADB. Curso de nível básico, médio e avançado, para que você chegue à formação de bacharel livre em teologia. Além disso, os cursos ministeriais. Esse aqui é o curso para formação de obreiros. É um material específico para os auxiliares da igreja, não é? Cooperadores também, diáconos e presbíteros. Também esse aqui é o material do pastor Ciro Zibordi para o curso de formação de jovens pentecostais, não é? Uma bênção, um material para formação, qualificação da nossa juventude, para servir a Deus em novidade de vida e ser bênção na presença do Senhor. Esse aqui, curso de capelania evangélica. Você que deseja dar um upgrade, não é, no seu currículo, na sua qualificação ministerial, faça o curso de capelania evangélica, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, tem a sua importância muito grande para os trabalhos nesta área da assistência social em presídios, escolas e hospitais. E, por fim, perguntas escatológicas. Esse é o mais novo lançamento. Nós lançamos esse curso 10 de fevereiro, não é agora, 2021, mas você não pode deixar. Você precisa adquirir este curso, Perguntas Escatológicas, porque você terá um aprofundamento no conhecimento das questões ligadas à escatologia. Pastor Ciro, as suas considerações finais para que a gente possa caminhar aqui para o encerramento dos trabalhos de hoje, não é? Amém. Vamos, quero agradecer a Deus, né, por todas as bênçãos que Deus tem concedido. O mês de março terminando hoje, o mês de março é um mês muito importante para mim, porque no dia 16, por graça de Deus, né, eu aí completei 51. Ontem a minha esposa também, né, aniversariou. E tem mais um detalhe, dia 16... É aniversário de casamento, né? O dia 16 é uma data muito especial. 4 acontecimentos importantes nessa data. Primeiro, meu irmão casou nessa data e foi o dia que eu
no casamento dele, comecei a frequentar a igreja onde eu, na verdade, firmei, né, com Jesus e acabei conhecendo ali a minha esposa, Luciana, né, com quem estou casado aí nesse ano, se Deus quiser, fazendo 30 anos. Então, meu irmão casou nessa data, eu ali me reconciliei com Deus, né, praticamente, né, que eu nasci no lar evangélico, mas o evangelho nasceu em mim depois, né? O dia do meu aniversário e também o dia em que a minha filha veio para casa, porque quando ela nasceu, no dia 9 de fevereiro, ela, como nasceu de 8 meses, ficou 36 dias na UTI e veio para casa justamente no dia 16 de março. E o interessante disso é que, quando a minha esposa fez o primeiro ultrassom, a primeira ultrassonografia, o médico colocou lá, data estimada 16 de março. Aí eu falei para minha esposa, você acredita que Deus vai me dar esse presente de aniversário? Ela riu, falou, não, isso é uma data estimada. E não é que aconteceu, a Júlia nasceu 9 de fevereiro, só que ela veio para casa, não nasceu, né, 16 de março, mas veio para casa no dia 16 de março. Então, um mês muito especial, ontem é aniversário da minha esposa, e apesar dessa profecia aí, de que aconteceria uma série de tragédias aí e tal, e esse tipo de escatologia aterrorizante, que fica colocando medo nos incautos, a escatologia que nós estudamos é uma escatologia que gera esperança, porque o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz, é a bem-aventurada esperança. Meu irmão, minha irmã, fuja desse tipo de escatologia aterrorizante. Estude a palavra de Deus, faça o curso Perguntas Escatológicas, para você ter mais esperança, mais confiança de que a igreja vai ser arrebatada antes do período tribulacional. Pastor Alex, Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane, a irmã Gabriele, o irmão, o Bruno e a Bruna, né? Que são aí também os seus novos filhos, e também o nosso querido Gustavo, né? Deus abençoe a todos. E as duas garotinhas aí também. As duas mocinhas, hoje elas estão quietinhas lá no cantinho delas, meu filho. Estão soprando. Sophie, e a dona. É a Sophie e a dona. Mas tá Aqui soprando um casa é a ventinho média gelado do ali povo. fora. Elas se aninharam, rapaz. Não quiseram ficar dando sopa por aqui, não. Elas foram pro cantinho delas lá e estão quietinhas lá hoje. O pastor Coriolando, ele chegou um pouquinho depois da live. Aí agora ele colocou assim, ó, só para lembrar, hoje é dia 31 de março. É que ele não pegou o começo, né? Mas pastor Coriolando, aí saiu o negócio. Hoje é dia 31 de março. Essa é a prova cabal de que a profecia não se cumpriu, não é? E eu quero dar um esclarecimento aqui para o irmão Wellington, que está aqui na live conosco. Ele perguntou a respeito do curso, esse aqui, curso de formação de jovens pentecostais. Aí ele perguntou assim, e se não for pentecostal? Se não for pentecostal, vai estudar igual. A questão é que aqui nós enfatizamos as nossas doutrinas pentecostais. Então, a gente deixa claro, né? Só por irmão entender, pastor, Sim. a gente chama de curso para jovens pentecostais, porque o último capítulo, na verdade, é um capítulo em que a gente apresenta um resumo das doutrinas pentecostais. Mas o curso todo, ele é feito para o jovem. Para a mocidade, com certeza. É o jovem evangélico de maneira geral, né? É Não isso importa aí. se ele é pentecostal, presbiteriano, batista, mas no final você tem um resumo das nossas doutrinas pentecostais, porque o CETADB, né, é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, que é uma igreja pentecostal. Então, nós nos voltamos especialmente para os pentecostais, mas também estamos, claro, abertos para toda a cristandade, para todo o público evangélico de maneira geral. Maravilha. Então tá aí. Então essa é a questão. Inclusive, se um jovem quiser estudar e não for crente, e não for evangélico, amém. Ele vai ser estudado, ele vai estudar, ele vai ser ensinado, ele vai ser discipulado e ainda terá a oportunidade de aceitar a Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Essa é a verdade. Pois bem, vamos orar a Deus e vamos encerrar a nossa programação no dia de hoje. O pastor Ian entrou com a gente aí. O pastor Ian abriu o núcleo 5.436 e também o núcleo 5.440 do CETADB, agora a questão de uma semana atrás. Senhor, nós te damos graça e te louvamos pela vida, pela bênção do Senhor que é sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar.
o nosso ministério. Cada um dos nossos irmãos, eu te peço, ó Deus, que o Senhor envie sobre eles a tua bênção. A tua graça não falte em tempo algum. E a tua unção, ó Deus, seja sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos, pela presença consoladora, confortadora do teu Santo Espírito. Sê conosco, eu te peço estas bênçãos e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, Deus os abençoe. Quarta-feira próxima nós estaremos aqui para estar novamente. Vamos prosseguir aqui com essa temática das perguntas teológicas gerais. Veja o que vem pela frente aqui, ó. O que o pastor acha da falta de dons espirituais na Assembleia de Deus? Ai. Seria interessante falar no espiritual, traria algo no desenvolvimento do ministério. Alguém revelou a situação de muitas pessoas enfermas no culto e disse que Deus estava curando. Falou tudo, elas, mas não foram curadas. Como explicar isso? Fico pensando que não era de Deus. É mais ou menos a profecia do dia 30, né? Pois é. O que dizer sobre Satanás e sua origem, seu agir e onde ele fica? Como sabermos quando é a atuação do diabo contra a nossa vida? Pastor, Lúcifer é o diabo ou Lúcifer é um santo da Igreja Católica? Lúcifer se refere a Jesus? Deus criou o ódio e aí segue. Quarta-feira nós prosseguimos. Ótimas perguntas. Com certeza. Deus abençoe os irmãos. Pastor Ciro, Deus abençoe você também. A irmã Luciana, que nós já parabenizamos ontem, não é mais? Amém. Nunca é demais. Deus abençoe a irmã Luciana. Deus também. abençoe o irmão, a irmã Eliane, viu? Minha esposa agradece. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. A Júlia também, né? Deus abençoe a Júlia. Amém? Amém. Abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima.